Desde os tempos mais antigos, Deus tem se manifestado de maneiras misteriosas e surpreendentes na vida de mulheres comuns, transformando-as em pilares da fé, mesmo quando elas próprias não compreendiam o quanto estavam sendo usadas para algo maior. Muitas vezes, uma mulher escolhida por Deus não é aquela que se destaca aos olhos do mundo, mas sim aquela que, no silêncio das suas batalhas, carrega uma luz que só o céu entende. Se você já sentiu que está lutando contra algo invisível, enfrentando momentos em que tudo parece exigir mais do que você acha que pode dar, talvez haja algo maior acontecendo. Talvez você esteja sendo moldada por Deus para algo especial. Neste vídeo, vamos explorar 5 sinais profundos, sensíveis e verdadeiros de que você pode ser uma mulher escolhida por Deus, mesmo que não tenha percebido. Esses sinais não estão em aparência, títulos ou reconhecimento. Eles estão no íntimo, no invisível, na alma. Vamos começar pelo primeiro sinal. 1. Você sente uma inquietação interior que não consegue explicar. É como se algo dentro de você sempre estivesse pulsando. Mesmo nos momentos de aparente tranquilidade, há uma sensação de que existe algo mais. Isso não é ansiedade comum. É uma inquietação santa. Uma voz suave, às vezes quase imperceptível, dizendo: você não nasceu para viver como todo mundo. Isso pode se manifestar desde cedo ou pode aparecer depois de grandes perdas, decepções ou mudanças bruscas de vida. Muitas mulheres escolhidas por Deus contam histórias parecidas. Sentiam-se diferentes, não no sentido arrogante, mas no íntimo. Sentiam que pertenciam a outro ritmo, outra missão, outra forma de existir. Algumas tentaram se encaixar nas expectativas da família, da cultura, da sociedade, mas sempre havia um desencaixe sagrado. Essa inquietação não é defeito, é um chamado. É o Espírito Santo soprando, mesmo quando a mente ainda não compreende. E sabe o que é mais bonito? É justamente nesse desconforto que Deus começa a trabalhar. Ele nos tira da zona de conforto não para nos punir, mas para nos posicionar. Ele está te puxando para perto, mesmo que ainda pareça confuso. Você já sentiu essa inquietação inexplicável? Como se seu coração estivesse em outro lugar, mesmo estando com os pés no chão? 2. Você é testada em áreas onde ninguém vê. Uma mulher escolhida por Deus passa por provações que nem sempre são visíveis. Enquanto outras pessoas enfrentam batalhas evidentes, você enfrenta guerras internas, decisões morais, resistências silenciosas. Deus está mais interessado em forjar seu caráter no secreto do que te dar palcos vazios. Uma mulher chamada Tatiane, de 39 anos, que trabalha como cuidadora de idosos, compartilhou que por muitos anos enfrentou situações difíceis com paciência quase sobre-humana. Ela cuidava de um senhor muito doente, que nem mesmo a reconhecia ou agradecia. Mas dentro dela havia um senso profundo de que estava ali por uma missão divina, mesmo que o mundo nunca a aplaudisse por isso. Essa é a marca de alguém que foi chamada por Deus. O céu te vê onde ninguém mais te nota. O céu se alegra quando você permanece íntegra, mesmo sem aplausos. E quanto mais você permanece fiel nos bastidores, mais Deus se revela nos bastidores do seu espírito. Ser testada onde ninguém vê é sinal de confiança. Deus confia tanto em você que permite que você passe por provas invisíveis. Ele está te preparando. Não para qualquer coisa, mas para algo eterno. 3. Você atrai resistências espirituais que não consegue explicar. Já reparou que, às vezes, mesmo fazendo tudo certo, você sente como se houvesse algo travando seu caminho? Como se portas se fechassem sem razão aparente, como se suas boas intenções fossem constantemente mal interpretadas. Isso não é coincidência, é espiritual. Mulheres escolhidas por Deus são alvos constantes de batalhas invisíveis. Não estamos falando aqui de paranoia ou misticismo exagerado. Estamos falando de uma realidade espiritual descrita em Efésios 6:12.
pois não lutamos contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais do mal. E quanto maior o chamado, maior a oposição. Renata, uma professora de 31 anos, compartilhou que sempre que tentava iniciar projetos ligados à fé, grupos de oração na escola, campanhas solidárias com os alunos, algo estranho acontecia. Alguém sabotava, criticava ou algo simplesmente saía errado. Por muito tempo, ela achou que era azar. Depois entendeu, era resistência espiritual. O inimigo sabia que se ela avançasse, vidas seriam transformadas. Se você vive situações assim, onde parece que tudo trava no momento em que você está prestes a avançar com algo que envolve propósito, não desanime. Esse é um dos maiores sinais de que você carrega algo dentro de você que assusta o inferno. E justamente por isso, Deus está te guardando. Ele permite certas lutas para te treinar, para fortalecer seu espírito e te ensinar a lutar com armas espirituais. Você atrai resistências, não porque está errada, mas porque está no caminho certo. Isso é um sinal poderoso de que você foi escolhida para fazer diferença. 4. Sua sensibilidade espiritual vai além do comum. Há algo em você que percebe o que outras pessoas não percebem. Você sente a dor dos outros com profundidade. Capta atmosferas, se emociona com louvores de forma intensa, tem sonhos, pressentimentos e às vezes nem entende por quê. Não é sensibilidade emocional apenas, é sensibilidade espiritual. Esse dom não vem por acaso. Deus dá essa sensibilidade a mulheres que Ele quer usar como intercessoras, consoladoras e profetas silenciosas dentro de suas famílias, igrejas, comunidades. Às vezes, você é a única que percebe que algo não está bem. Às vezes, você chora por algo que ainda nem aconteceu, mas já sente. Isso não é fraqueza, isso é chamado. Camila, uma atendente de farmácia de 28 anos, contou que sempre que alguém entrava no estabelecimento, passando por dor, física ou emocional, ela sentia vontade de orar silenciosamente. Certa vez, uma mulher entrou chorando, dizendo que havia perdido o marido. Camila a atendeu com tanto carinho e palavras de conforto que depois a cliente voltou só para agradecer, dizendo: "Não sei o que você tem, mas sua presença me curou um pouco." Esse é o impacto de uma mulher com sensibilidade espiritual. Você não precisa de púlpito ou microfone. Deus te usa na fila do banco, no ponto de ônibus, no silêncio do seu quarto. Essa sensibilidade, que muitos tentam diminuir, é uma das suas maiores armas espirituais. Se você se reconhece nisso, se chora fácil com as coisas de Deus, se sente peso por pessoas ou lugares, se capta dores antes que elas sejam ditas, saiba, você é escolhida. E sua sensibilidade não é fraqueza, é ferramenta divina. Agora, se você chegou até aqui e está sentindo que esse vídeo está falando com você, faz o seguinte: se inscreve no canal, mas não porque todo mundo pede. Se inscreve porque aqui a gente compartilha verdades que tocam fundo, que não são genéricas, que foram feitas pensando em quem está no meio da batalha e precisa de direção. E me conta aqui nos comentários, qual desses sinais você já percebeu em você? Ou melhor, qual deles você nunca tinha notado, mas agora faz sentido? Quero ler sua história. Quero saber como Deus tem se revelado silenciosamente na sua caminhada. Nada de comentários automáticos. Abre o coração. Vai ser lindo ver como esse vídeo vai formar uma roda de mulheres que, mesmo em lugares diferentes, estão vivendo as mesmas revelações. 5. Você permanece firme, mesmo quando tudo ao seu redor desaba. Se tem algo que denuncia uma mulher escolhida por Deus, é sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando o chão parece desaparecer. É quando todo mundo esperava que você desmoronasse, e você permaneceu. Talvez chorando sim, talvez ferida sim, mas de pé. É aquela força que você nem sabe de onde vem. Uma fé que resiste ao diagnóstico, à rejeição, à perda.
Algo dentro de você se recusa a ceder. É como se sua alma dissesse: eu ainda acredito. E isso, minha irmã, não vem de você, vem de Deus. Não estamos falando de uma força barulhenta que grita para mostrar que é forte. Estamos falando daquela força silenciosa que acorda no dia seguinte, mesmo sem saber como vai ser, que ora sem respostas, que ama sem retribuição, que acredita sem ver. Juliane, uma mulher de 42 anos, que trabalha como costureira autônoma, passou por uma avalanche, perdeu a mãe, o marido pediu o divórcio e sua filha foi internada por depressão severa. Tudo isso em menos de 6 meses. Ela não tinha rede de apoio, nem muitos recursos. Mas sabe o que ela tinha? Um cantinho da sala onde ajoelhava todos os dias para dizer: Deus, eu não entendo, mas eu confio. E foi ali, no meio do caos, que ela começou a ouvir Deus com mais nitidez. Começou a escrever cartas de oração, a entregar marmitas feitas por ela mesma para pessoas em situação de rua e a ver pequenas transformações acontecendo em volta. Até que, meses depois, a filha se recuperou, voltou a estudar e começou a ajudar a mãe com as doações. Tudo começou da dor, mas foi sustentado por fé. Esse é o sinal mais forte de todos. Quando tudo se desfaz, mas você permanece. Não por teimosia, mas por convicção interior. Quando o mundo diz: acaba com isso, mas algo dentro de você diz: continua. Isso é escolha divina. Isso é capacitação espiritual. Deus não escolhe quem é perfeito. Deus escolhe quem aguenta ser moldado, e o vaso que passa pelo fogo sem se romper é o que Ele mais confia para carregar a glória. Se você tem enfrentado tempestades e ainda assim está aqui, assistindo esse vídeo, buscando sentido, querendo ouvir a voz de Deus, então eu te digo com toda certeza: você é uma mulher escolhida, e não é de hoje, é de sempre. Há algo sagrado em passar por batalhas sem plateia. Algo quase místico em atravessar noites sem dormir, preocupada com filhos, contas, diagnósticos ou solidões silenciosas, e ainda assim levantar no dia seguinte e colocar café para ferver, pegar transporte, trabalhar, sorrir. Mulheres escolhidas por Deus vivem esse tipo de guerra sem medalha, mas com coroa celestial. Elas são aquelas que amam mesmo quando não são amadas de volta, que cuidam mesmo quando estão exaustas, que servem mesmo sem reconhecimento. E o mais impressionante, fazem isso sem perder a fé, sem perder a ternura, sem perder a conexão com o alto. Às vezes sim, perdem o chão, mas nunca perdem o céu. Você consegue se reconhecer nisso? Quando uma mulher é escolhida por Deus, Ele começa a operar nela de maneira que o mundo não entende. Não é sobre bênçãos visíveis, mas sobre raízes profundas. É como uma árvore que cresce devagar, mas se torna impossível de ser derrubada. Deus não tem pressa com você. Ele está te formando por dentro. A construção é invisível, mas o impacto será eterno. Há mulheres que passam a vida inteira se sentindo inadequadas, fora do padrão, fora do lugar, fora da rota. E, na verdade, estão exatamente onde Deus as quer, porque Ele não precisa de palco. Ele precisa de vasos dispostos, corações acessíveis, espiritualidade viva. Deus está levantando mulheres como você, que foram feridas, desprezadas, desacreditadas, mas que continuam dizendo: eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes você pensou em desistir, mas algo maior te segurou? Quantas vezes você falou: não aguento mais, e mesmo assim amanheceu com coragem renovada? Isso não é acaso. Isso é Deus agindo em você, mesmo que você não perceba. Às vezes, Ele esconde a obra enquanto molda o vaso. Às vezes, Ele permite o silêncio para testar a firmeza da sua fé. Mas o chamado continua, mesmo quando parece distante. Você está em construção, e quem é escolhida precisa aprender a confiar no processo. Um dos maiores erros que muitas cometem é achar que ser escolhida por Deus significa não sentir dor.
Muito pelo contrário. Ser escolhida não é sobre evitar a tempestade, mas sobre atravessá-la com esperança. É sobre caminhar sobre as águas mesmo quando o vento está forte. É sobre acreditar que existe algo sagrado acontecendo no invisível, enquanto tudo no visível parece fora de ordem. E aqui eu te pergunto com carinho, o que te sustenta quando tudo parece ruir? Qual é a chama que ainda arde dentro de você, mesmo depois de tantas frustrações? Há uma mulher chamada Sônia, 36 anos, que é manicure há mais de 10 anos. Sua história não foi fácil. Cresceu em lar instável. Casou-se jovem com um homem que atraía e menosprezava. Teve 2 filhos e criou ambos sozinha após a separação. Sônia nunca teve tempo para cursos, viagens, oportunidades. Mas teve tempo para algo que poucos enxergam: construir fé. No intervalo entre uma cliente e outra, ela ouve pregações. Enquanto espera os filhos dormirem, ela ora. Enquanto lava o chão da casa, ela canta hinos. E sabe o que é mais impactante? Clientes começaram a procurá-la não apenas pela unha bem feita, mas pelo ambiente. Dizem que se sentem em paz ao entrar ali, que saem leves, que algo muda. Isso não é talento, é unção, é presença, é o reflexo de uma mulher comum que foi escolhida para carregar algo divino. E talvez você também esteja assim, vivendo o comum, mas carregando o extraordinário. Deus não procura performance, Ele procura rendição. E se você tem sentido o coração quebrado, se tem se perguntado por que certas portas não abrem, por que a espera está longa, por que a resposta ainda não veio, talvez seja porque Deus está mais interessado em te formar do que em te promover. Tem bênçãos que ainda não chegaram porque sua estrutura está sendo fortalecida para suportá-las. Deus não vai entregar algo precioso a alguém que ainda está aprendendo a segurar. E isso é amor, não castigo. Então, não se compare, não se sinta para trás, porque o processo de uma mulher escolhida é diferente. É mais profundo, mais demorado, mais invisível, mas infinitamente mais transformador. E enquanto você é lapidada, outras estão sendo alcançadas por você, mesmo sem perceber. Seu jeito de ser toca vidas, sua forma de reagir inspira, sua resistência sem palavras prega sermões que nem você imagina. Deus tem pressa em levantar celebridades, mas tem cuidado em levantar mulheres cheias do Espírito, e é com esse cuidado que Ele está te formando. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo do fundo do coração. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Você foi trazida até aqui porque existe algo maior te chamando. E se esse vídeo está ressoando dentro de você, compartilhe ele com outra mulher que precisa dessa palavra. Agora me diz nos comentários, em que momento da sua vida você percebeu que estava sendo moldada por algo maior, mesmo sem entender? Qual parte desse vídeo te tocou mais? E como você acha que Deus tem te usado silenciosamente? Sua história pode acender a fé de outras. Vamos criar aqui um espaço onde cada comentário é uma fagulha de esperança, uma confissão de fé, uma ponte entre corações. Às vezes, o que parece um atraso é, na verdade, proteção divina. O que o mundo chama de fracasso, o céu chama de preparação. Ser uma mulher escolhida por Deus não significa uma vida de vitórias visíveis, mas uma existência marcada por aprendizados eternos. E em muitas ocasiões, a palavra de Deus se manifesta não como uma explosão, mas como um sussurro, um versículo que salta no silêncio, uma história bíblica que se encaixa perfeitamente no caos da sua rotina. Você já leu sobre Ana, a mãe de Samuel? Está em 1 Samuel 1. Ela era estéril, humilhada, incompreendida até dentro de casa. Chorava tanto que o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. Mas o que ele não sabia, e talvez nem Ana compreendesse, é que Deus estava escrevendo a história de uma mulher escolhida no silêncio das lágrimas dela. Ana orou com a alma, fez um voto, e do ventre que parecia seco, nasceu o profeta
que ungiria reis. Esse é o tipo de milagre que só nasce do ventre da fé. Quantas vezes você já orou como Ana, sem palavras, só com o coração? Quantas vezes você se ajoelhou sem ter o que dizer, mas sentindo que precisava estar ali, só para não perder o fio da conexão? Deus valoriza esse tipo de oração. Ele ouve a alma antes da boca. E isso é algo que as mulheres escolhidas carregam dentro de si. Um tipo de oração que não é pública, nem eloquente, mas é intensa. Oram lavando louça, oram no ônibus, oram com os olhos e às vezes até com o silêncio. E o céu se move por causa disso. Jesus disse algo que me arrepia toda vez que leio. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que vê em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Você já parou para pensar que tem sido recompensada em meio ao caos, não porque grita alto, mas porque confia em silêncio? Isso é marca de quem foi escolhida. Deus não mede sua fé pela quantidade de curtidas na sua vida, mas pela constância da sua entrega. Ele te vê quando ninguém vê. Ele responde antes que você termine de pedir. Ele se move quando você já perdeu as forças. Porque Ele é pai e você é filha escolhida. Também penso em Esther, uma mulher aparentemente improvável para mudar o destino de uma nação. Órfã, criada por um primo, levada ao palácio sem pedir. Mas quando chegou o tempo, ela entendeu seu propósito. E quem sabe se para tal tempo como este, foste elevada a rainha. Esther 4:14. Você já parou para pensar se esse momento da sua vida, mesmo com as dores, com as lutas, com os porquês, não é exatamente o tempo para o qual Deus te preparou? Quem sabe você não está no lugar exato, mesmo se sentindo fora do lugar. Esther não sabia o que vinha pela frente, mas confiou. E seu sim salvou vidas. Da mesma forma, Deus está levantando mulheres para tempos específicos, talvez não para palácios, mas para proteger suas famílias, talvez não para discursos públicos, mas para intercessão no quarto, talvez não para enfrentar reis, mas para libertar filhos da ansiedade, maridos da incredulidade, amigas da depressão. Seu chamado pode parecer simples, mas no mundo espiritual ele é gigantesco. As mulheres escolhidas por Deus não têm sempre visibilidade, mas têm utilidade eterna. Quantas vezes você achou que era apenas mais uma mãe, mais uma esposa, mais uma funcionária comum, mas no céu você está registrada como instrumento de transformação. Lembre-se da mulher samaritana. Uma história que mexe profundamente com qualquer mulher que já foi julgada, rejeitada ou incompreendida. Jesus encontrou-a no meio do dia, perto do poço. Ela foi buscar água, como fazia todo dia, mas aquele dia foi diferente. Jesus a esperava não para condená-la, mas para revelar algo profundo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. Jesus viu naquela mulher, marcada por histórias complicadas, uma missionária. Ela foi a primeira evangelista registrada no Novo Testamento. Uma mulher comum, ferida, escolhida. Isso não te lembra você? Quantas histórias erradas você já viveu? Quantas vezes você se sentiu inadequada, fora da linha, quebrada demais para ser útil? Mas talvez você esteja exatamente no ponto onde Jesus quer te encontrar, no meio do seu cotidiano, com as mãos cansadas, mas com sede de algo que só Ele pode dar. Você é escolhida, não porque tem uma história perfeita, mas porque Deus escolheu justamente essa história para reescrever algo novo. Você é escolhida não apesar dos seus erros, mas através deles. Deus ama mostrar sua glória por meio da fraqueza. Como diz 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se algo fez ecoar no seu peito, comenta aqui. Qual mulher da Bíblia mais se parece com você nesse momento? Ana, Esther, a samaritana ou talvez todas um pouco? Seu comentário não é só uma resposta.
É uma confissão de fé, e ele pode ser o sopro que outra mulher precisa para não desistir. Ser uma mulher escolhida por Deus não é apenas carregar um título bonito, é carregar um estilo de vida que desafia o mundo ao redor. É ser contra a corrente, mesmo quando todos dizem que você deveria seguir o fluxo. E o mais desafiador é continuar crendo, mesmo quando ninguém está olhando. Ser escolhida não se revela apenas nas grandes decisões, mas nos detalhes, na forma como você trata as pessoas, reage às injustiças, se posiciona em momentos de silêncio, escolhe perdoar quando seria mais fácil se afastar. Hoje em dia, é fácil viver sob pressão. A sociedade empurra padrões inalcançáveis e a fé muitas vezes é colocada como um adorno, uma decoração emocional. Mas para quem é escolhida por Deus, a fé não é acessório, é alicerce. E isso se manifesta mesmo no meio da rotina cansativa, do trabalho mal remunerado, do relacionamento que precisa ser reconstruído, dos filhos que demandam mais do que você consegue entregar. Talvez você se pergunte, como eu, nessa vida simples, nessa rotina apertada, posso ser uma mulher usada por Deus? A resposta está em Lucas 21, 2, 3, quando Jesus observava os ricos ofertando no templo, mas se comoveu com uma viúva que deu 2 pequenas moedas. Ele disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu do que tinha, deu tudo. Assim também é com você. Você pode não ter o tempo que gostaria, os recursos que sonha, a estrutura que imagina ideal. Mas se você entrega seu coração, sua oração, sua fidelidade no pouco, Deus considera isso mais valioso do que os grandes feitos sem entrega verdadeira. Deus não mede pelo volume, Deus mede pela intensidade da entrega. Há uma mulher chamada Neide, 45 anos, que é cozinheira em uma escola pública. Ela disse que todos os dias ora enquanto prepara o arroz. Pede para que a comida alimente mais do que o estômago, que leve paz aos que vão comer. Ela conta que certa vez uma aluna sentou no chão da cozinha e disse, aqui eu me sinto segura. Isso é ministério. Isso é vida com propósito. Não precisa de púlpito, nem microfone, nem grandes eventos. Se você é aquela que escuta, consola, carrega as dores dos outros e ainda assim entrega o melhor de si, mesmo que seu coração esteja cansado, saiba que você está vivendo a essência do Evangelho. E se em algum momento você sente que está sozinha nesse caminho, lembre-se de uma promessa poderosa que Jesus fez. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ele está. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando tudo parece calado, Ele está. Mesmo quando tudo grita o contrário. A sua caminhada não é solitária, é acompanhada pelo próprio Deus. Viver como mulher escolhida é aprender a descansar, mesmo sem entender tudo. É lembrar de Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, o maior ato de fé é simplesmente não se desesperar. É respirar fundo e dizer, eu não sei como, mas Deus vai me sustentar. E Ele sustenta, Ele envia pessoas, Ele surpreende nos detalhes, Ele abre portas que ninguém mais abre e fecha as que precisam ser fechadas. E enquanto isso, você continua, firme, profunda, alinhada com o céu. Outro ponto importante que não podemos esquecer, o tempo. Mulheres escolhidas precisam aprender a confiar no tempo de Deus, porque Ele não trabalha segundo o nosso calendário, mas segundo nossa maturidade. Tem bênçãos que ainda não chegaram porque Ele está te protegendo de você mesma. Tem respostas que ainda não vieram, porque você ainda não está preparada para segurá-las sem se perder. Mas o tempo dele não falha. Em Eclesiastes 3:11 está escrito, tudo fez formoso em seu tempo. E ele está fazendo. Você pode não ver ainda, mas o céu já está em movimento.
Você já percebeu como a vida de uma mulher de fé raramente faz sentido no início? Veja Sara, por exemplo. Recebeu a promessa de ser mãe já idosa. Riu quando ouviu a profecia. E quem não riria? Mas mesmo com a dúvida humana, Deus permaneceu fiel. E deu a ela um filho, Isaque, que representava a risada da promessa cumprida. Às vezes, você também está entre o riso da descrença e o milagre em gestação. A mulher escolhida é assim. Tropeça, questiona, fraqueja, mas não desiste. E Deus continua com ela, mesmo quando ela acha que falhou. Você também não está aqui por acaso. Você está sendo despertada. Seu espírito está sendo sacudido, reacendido, porque há algo maior esperando por você. Agora é sua vez. Me diga aqui nos comentários, em que parte da sua rotina Deus tem falado com você? É lavando a louça? É no trânsito? É na hora que tudo desaba e você precisa respirar fundo para não chorar? Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu Deus presente? O seu comentário pode parecer simples, mas ele é parte da construção de algo profundo aqui. Estamos criando um espaço onde a vida espiritual se mistura com o cotidiano e onde a sua história se entrelaça com a de tantas outras mulheres que também estão em formação divina. Há momentos em que ser uma mulher escolhida por Deus é sinônimo de carregar dores que ninguém vê. Não porque Deus queira te sobrecarregar, mas porque Ele confia que você vai transformar dor em sabedoria, luto em cura, desespero em fé viva. E não, você não precisa ser perfeita, precisa apenas estar disposta a dizer, eis-me aqui, mesmo tremendo, disposta a recomeçar, mesmo com o coração cansado. A mulher escolhida por Deus tem marcas, algumas invisíveis, outras que doem até hoje, mas essas marcas não são sinais de fracasso, são cicatrizes de crescimento. Foram através delas que Deus construiu em você uma fé que não se abala por vento leve, mas se firma mesmo quando a tempestade ameaça arrancar tudo. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo escreve: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa passagem se aplica a tantas de nós. Quantas vezes você já foi pressionada pela vida e ainda assim encontrou força para continuar? Você está vivendo essa verdade bíblica todos os dias, mesmo que não perceba. Conheci a história de Ana Cláudia, 38 anos, manicure em um pequeno bairro de periferia. Durante um período difícil, ela perdia clientes, o aluguel atrasava e o marido estava em um vício que quase acabou com seu casamento. Um dia, de joelhos no chão do banheiro, sem saber mais o que fazer, ela só disse: Deus, se o Senhor ainda me vê, me mostra. Na semana seguinte, uma cliente nova apareceu. Pediu um horário simples de esmaltação e, no final, segurou suas mãos e disse: senti uma paz aqui. Você tem algo diferente. Aquela frase não mudou a situação financeira imediatamente, mas mudou tudo dentro de Ana. Ela entendeu. Deus ainda havia, e aquilo bastava para reacender a força. Esse é um sinal poderoso de mulheres escolhidas. Deus responde de formas que o mundo não vê, mas que o seu coração reconhece. Uma frase, uma oração, um versículo aleatório que salta aos seus olhos, uma pessoa que aparece na hora exata. São códigos divinos no seu cotidiano, e quando você aprende a decifrá-los, sua fé deixa de ser abstrata e passa a ser experiência. Você sente isso também? Que às vezes, no meio de tanta luta, algo pequeno acende algo gigante dentro de você? Isso é o Espírito Santo lembrando quem você é, escolhida, cuidada, sustentada. Outro ponto que marca a vida de quem é escolhida por Deus. Ela é chamada para impactar, mesmo que não perceba. Não é sobre ser famosa, reconhecida, seguida. É sobre ser presença. Uma presença que transforma o ambiente. Uma presença que traz calma onde há caos. Que ouve com atenção onde só há ruído.
que ora em silêncio e planta milagres invisíveis. Jesus foi exemplo disso. Ele andava entre pessoas simples, tocava os invisíveis, sentava com os desprezados. Ele nos mostrou que não é o título, o status ou a aparência que revelam quem somos, mas a maneira como nos doamos. A mulher escolhida não espera o mundo ver valor nela. Ela sabe o valor que tem, mesmo quando está sendo ignorada. Em Provérbios 31, 25, 26 está escrito: força e dignidade são os seus vestidos, e ela sorri diante do futuro. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Essa mulher não é um ideal inalcançável, é o reflexo da mulher que está dentro de você, sendo moldada pela graça, dia após dia. E o sorriso diante do futuro não é ausência de medo, é presença de fé. E você pode estar em qualquer estágio da vida. Jovem cheia de perguntas, mãe sobrecarregada, idosa repensando tudo, solteira, divorciada, viúva, casada. Deus não limita seu chamado a uma fase específica. Ele chama em qualquer tempo. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja a hora de responder. Rebeca, 52 anos, sempre acreditou que tinha perdido o tempo. Trabalhava como auxiliar de limpeza e dizia que já tinha feito muita coisa errada. Que Deus usaria mulheres mais jovens, mais preparadas. Até que um dia, limpando uma sala vazia de uma clínica, ela começou a cantar uma canção antiga, dessas que parecem esquecidas. Uma moça que estava ali escondida, chorando por dentro, ouviu e começou a chorar de verdade. Aquela música foi resposta para a oração dela. Rebeca entendeu. Deus não quer mulheres perfeitas, quer mulheres disponíveis. Você também tem algo a entregar. Uma palavra, uma canção, um conselho, uma escuta, uma lembrança, uma oração. Não subestime o que o céu colocou em você. E se às vezes você sente que está cansada demais para ser usada, lembre-se do que Deus disse a Paulo em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na sua força que você será instrumento. É na sua fraqueza preenchida pela força de Deus. Então, mulher, olhe para dentro agora. Veja as dores que te moldaram, os silêncios que te ensinaram, os nãos que te protegeram, os recomeços que te fizeram mais forte. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi escolhida e, mais do que isso, está sendo preparada para algo maior. Talvez para você esse seja só o começo. Começo de uma nova forma de se ver, de se aceitar, de se permitir viver o que Deus desenhou com tanto carinho. Porque ser uma mulher escolhida não significa não errar mais ou acertar sempre. Significa simplesmente reconhecer que a sua história, com todas as cicatrizes e desvios, continua sendo um instrumento nas mãos de Deus. Não existe mulher comum quando ela é tocada pela graça. Não existe passado tão sujo que o amor de Deus não limpe, nem dor tão antiga que Ele não cure. E se você sente que ainda está quebrada, lembre-se, Deus não joga fora o que está quebrado. Ele restaura. E Ele restaura com paciência, com detalhes, com cuidado, com um toque só dele. Você é importante. Mesmo que a vida te tenha ensinado o contrário, mesmo que sua voz tenha sido silenciada, suas escolhas questionadas, sua fé desvalorizada. Deus não apenas te escolheu, Ele te formou, te viu antes mesmo do mundo te ver e preparou cada estação da sua vida com propósito. Como está escrito em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso é mais que poesia, é identidade. Você não é um erro, nunca foi. Você é conhecida por Deus. Não como o mundo te define, mas como o céu te nomeou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez essa mensagem tenha vindo como uma brisa num dia sufocante, ou como uma mão estendida quando tudo parecia escuro. Talvez você já soubesse que é escolhida, mas precisava ouvir isso de novo, como uma confirmação direta do céu.
Ou talvez, só talvez, essa seja a primeira vez que você sente isso verdadeiramente no coração. E isso muda tudo. Agora, eu quero te fazer um convite, mas não é um convite qualquer, não é um pedido apressado daqueles que passam despercebidos. É um chamado sincero, humano e cheio de propósito. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se despertou algo, se trouxe clareza, conforto ou até confronto, se inscreva no canal. Mas não apenas clique no botão. Faça disso um compromisso, um passo de fé, um sim para continuar essa jornada com a gente. Aqui somos mais que números ou visualizações. Somos uma comunidade de mulheres que choram juntas, oram juntas, se levantam umas pelas outras. Cada vídeo é uma semente e você é solo fértil. E aproveitando que estamos falando de conexão real, conta aqui nos comentários o que você sentiu durante esse vídeo. Você se viu em alguma das histórias? Em qual sinal você percebeu que estava sendo diretamente tocada? Você tem vivido algo parecido? Já teve um momento em que achou que Deus tinha se esquecido de você, mas depois percebeu que Ele só estava te ensinando a confiar mais? Compartilhe, comente. Não precisa ser uma longa explicação. Pode ser uma palavra, uma frase, um relato curto. O importante é deixar sua voz aqui. Porque quando você escreve, você inspira. E quando outras mulheres leem o que você escreveu, elas se sentem menos sozinhas. É assim que a gente constrói uma comunidade viva. Uma conversa por vez, uma história de cada vez. Então, comenta aqui embaixo. Quem sabe a sua experiência é exatamente a resposta que outra pessoa estava orando para receber. E se quiser ir além, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que anda desacreditada, com sua irmã que precisa de um sopro de fé, com a colega de trabalho que parece sorrir por fora, mas chora por dentro. Você pode ser o canal, você pode ser o sinal. Finalizo com um versículo que, para mim, é como um abraço de Deus, especialmente para mulheres escolhidas como você. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você não está só, nunca esteve. E agora está cercada de mulheres que também estão despertando para a sua identidade em Deus. Que essa rede cresça, que essa fé floresça, que essa caminhada continue com passos firmes, mesmo que pequenos. Muito obrigada por estar aqui até o fim. Você é parte disso tudo. E não esquece, você é amada, chamada e escolhida.